Mas vamos lá, nós vamos ler hoje, dando continuidade às nossas exposições nas cartas de João. Ainda estamos no capítulo 2 de João, 1 João, capítulo 2. E hoje nós vamos buscar a exposição do verso 18 até o verso de número 29. Então convido você a deixar sua Bíblia aberta e conforme a gente vai expondo, você vai conferindo como bons bereanos que somos, para não sermos ludibriados pela boa conversa, e assim confirmemos na palavra do Senhor aquilo que é verdade. Então o texto nós vamos ler de forma alternada, geralmente eu leio o texto todo, hoje eu quero contar com os amados. 18, 1 João 2, do 18 ao 29, diz assim o verso 18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quem é mentiroso, senão aquele que nega a Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém. Santo Deus, ainda rogamos o Senhor pela misericórdia, pela graça, que fale ao meu coração, ao coração da sua igreja, e que o Senhor, Deus, produza entendimento em nossas mentes, para que nós não saiamos daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para nós. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa é a 8ª exposição na primeira carta de João. E ainda temos o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5... 1 João, já se vai no capítulo 5, depois 2 João, 3 João, e chegamos em dezembro, se Deus assim nos permitir, com vida. Às vezes as pessoas falam, mas demora demais as exposições. Eu creio que não, porque o camarada quando escreve, ele escreve com um propósito, ele escreve com o intuito de ensinar aquele povo e ensinar a nós outros, para que nós não sejamos enganados. João, ele está fazendo nessa carta uma distinção muito clara entre o que é falso e entre o que é verdadeiro. Lembra lá no início, quem estava aqui no início, que nós falamos que o Evangelho, a primeira carta, a segunda e a terceira carta de João, tinha um propósito, e ele colocava tudo em síntese e antítese. Ele colocava o falso, o verdadeiro e dava o contraponto dele. E assim ele faz em toda a carta. Então, ele já fez aqui, até aqui, ele vai colocar
3 testes, 3 provas. Uma prova moral, que foi lá no capítulo 2, versículo 6, uma prova social, do capítulo 2, versículo 10, e agora no versículo 23 nós vemos ali uma prova doutrinária. Ou seja, João apresenta Jesus sendo o Cristo, o verdadeiro enviado de Deus, o verbo da vida. Depois ele apresenta Deus como a fonte de luz inesgotável, aquele que é, que sempre será e que sempre foi, é o que nós podemos confiar. Depois ele nos apresenta a nós mesmos, mostrando a contraprova de que nós tentamos enganar os outros, que nós tentamos enganar nós mesmos, depois tentamos enganar a Deus. Então, ele começa a fazer esses testes, ele começa a colocar esse checklist para ver se realmente somos verdadeiros ou se somos enganados por nós mesmos. Então, ele apresenta essa prova moral, essa prova social e agora uma prova doutrinária. Sabe por quê? Porque as heresias prejudicaram demais a igreja antiga. Mas não somente a igreja antiga, mas prejudica-nos hoje. As heresias têm prejudicado a igreja e de forma gigantesca. Pessoas estupradas espiritualmente, dioturnamente têm se apresentado em igrejas verdadeiras, buscando ajuda, buscando entendimento. Pessoas que foram lançadas no inferno por homens, pessoas que não se furtaram do entendimento verdadeiro para mostrar o que eles queriam, que é ser um domínio sobre o seu rebanho. Não vou chamar nem rebanho de Deus, porque a pessoa que faz isso, ela só quer crescimento pessoal. Muitas pessoas dizem que não importa o que você crê. Muitas pessoas dizem, olha, não importa o que você crê, o que importa é se você é sincero. Não importa do jeito que você crê, o que importa é o que seu coração sente. Não importa o que você crê de fato, se é verdade ou se é mentira, o importante é ter boa vontade. A grande questão é que tem um ditado popular que diz que de boa vontade o inferno está cheio. Amados irmãos, se a sinceridade, se a boa vontade fosse um ingrediente mágico para transformar o falso em verdadeiro, poderíamos não só aplicar isso na igreja, mas em todas as áreas. Observe, se uma enfermeira dotada de boa intenção, de um coração sincero e bondoso, recebe um paciente no hospital e aplica da cabeça dela ali um remédio para aquela pessoa, e essa pessoa quase morre, não importa se ela teve sinceridade, não importa se ela teve boa vontade, fazendo a coisa errada. Amados, precisamos entender que a sinceridade não é um ingrediente mágico que vai transformar o que é falso em verdadeiro. Imagine agora um pai que tem muitas convicções, e esse pai se levanta à noite por causa de um barulho, se apodera da sua arma, pensando que na cozinha tem um ladrão e desfere alguns tiros nesse ladrão. E quando ele acende a luz, era apenas a sua filhinha, que foi fazer um lanche de madrugada. Ele tinha uma boa intenção, ele tinha um coração sincero, mas ele não pode transformar a verdade, a mentira, em verdade. Amados irmãos, é preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. A fé em uma mentira sempre traz consequências desastrosas. A fé numa mentira sempre trazem consequências desastrosas. E é isso que o apóstolo João está advertindo a igreja. É sobre esse conflito que existe entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio. E agora esse terceiro conflito entre a verdade e a mentira. Sempre ele vai colocar esses dois contrapontos. Amada igreja, não é suficiente ao cristão, não é suficiente a mim e a você andar simplesmente na luz e no amor. É necessário também eu e você andarmos na verdade. Um cristão completo, ele anda na luz, no amor e na verdade. Não dá para
mentir com as coisas santas do Senhor. E é dessa forma que muitas heresias têm sido disseminadas em muitas igrejas, têm sido esparramadas e têm sorrateiramente entrado em muitas igrejas presbiterianas, estão se deixando levar pelo falso ensinamento, estão se deixando levar pelas falsas doutrinas, estão se deixando levar pelos falsos mestres, estão se deixando levar pela ingenuidade do coração, que é enganoso e não produz a verdade. Então, amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto que fala sobre anticristo, anticristos, né, ele fala tanto no singular quanto no plural, nós vamos ver daqui a pouco, nós vemos que existem algumas marcas muito evidentes quando a heresia está adentrando a igreja, quando a heresia está fazendo ninho na igreja. Lutero diz que nós não podemos impedir que pombos sobrevoem em nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos em nossas cabeças. Temos que tomar cuidado daquilo que estamos consumindo, assistindo, ouvindo, dando valor. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, existe uma clara diferenciação entre o falso e o verdadeiro na igreja. Nós conseguimos olhar para a igreja e ter essa diferenciação já nos olhos, de uma igreja verdadeira do Senhor, de uma igreja falsa, uma igreja que tem heresia sendo pregada, ou uma que tem um evangelho genuíno sendo pregado. Do verso 18 ao verso 21 nós vemos isso. João vai nos alertar sobre isso, e ele começa dizendo no verso 18, que ele precisa alertar, porque nós já vivemos a última hora. Não é isso que o texto diz? Filhinhos, já é a última hora. Amados, tem pessoas que estão esperando um tal de milênio. Tem pessoas que estão esperando um tempo de paz, depois um tempo de guerra, para depois o Senhor Jesus vir. Só que a palavra nos diz que nós já vivemos a última hora. Observe, João é enfático em afirmar isso. Já é a última hora. Ele não está dizendo que vai vir, que pode ser. Ele está dizendo que aquilo que estava por vir, veio. Ele está dizendo que o futuro tinha chegado. Isso lá na época que ele escreve isso aqui. Amados irmãos, estamos vivendo essa escatologia antecipada. Ou seja, as coisas do fim já estão acontecendo. Só se fôssemos cegos para não ver. Filho contra pai, pai contra filho, famílias destruídas. O povo, aquela velha história de baiano, farinha pouco meu pirão primeiro, só olha para o próprio umbigo, guerras, tsunamis, tivemos pandemia. Só que isso não é de agora. O princípio das dores acontece lá com a chegada de Jesus, ou seja, a nova realidade já foi implantada. É isso que João está dizendo. O mundo e as trevas já estavam passando e nós precisávamos abrir os olhos. Por isso que desde a morte e ressurreição de Cristo, Deus está fazendo coisas novas nesse mundo. O tempo do fim, ele chega com Cristo. Amados irmãos, o tempo do fim foi inaugurado em Cristo. O tempo que vai acontecer, as coisas que estão acontecendo, elas se dão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E quanto tempo é isso, pastor? Não sei. Sabe por que eu não sei, amados? Porque a última hora descreve um tipo de tempo e não uma duração de tempo. Milênio não são 1000 anos literais. Se você vier na quarta-feira, e eu te desafio a fazer isso. Reverendo Evandro está estudando o livro de Apocalipse. E temos aqui desvendado coisas fantásticas. Coisas que às vezes estavam obscuras aos nossos entendimentos. E agora a palavra está sendo revelada de forma fantástica. Não uma revelação nova, mas aquilo que está escrito. Então às vezes estamos aí esperando 1000 anos de paz, 1000 anos de guerra. Sendo que o milênio já foi instaurado, o tempo do fim já se anda, já se vai.
E é interessante que João ainda dá umas condições sobre isso. Ele diz assim: o espírito do anticristo já está operando nesse mundo. Verso 18 ainda, ele diz: está a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amados irmãos, o espírito do anticristo já está agindo. E essa palavra anticristo, ela pode ali ser usada na tradução como duas outras palavras num português mais bem dizido, um português mais claro. Ele vai dizer contra. O que é ser um anticristo? É uma pessoa que é contra, ou toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que imita e também se opõe a Jesus Cristo. O anticristo, ele é o adversário de Cristo, ou seja, aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. Então, todos que buscam ocupar o lugar de Cristo, ter a majestade de Cristo, ter a primazia de Cristo, estes são os anticristos, no plural. O espírito dele está por trás de toda a doutrina falsa. O espírito do anticristo que age na terra está por trás de todas as práticas religiosas que tomem o lugar de Cristo. Que a igreja, às vezes, graças a Deus, eu creio que aqui, eu nunca vi nesse 1 ano e meio que eu estou aqui. Vamos fazer uma campanha 3 horas da manhã. É um sacrifício que nós vamos fazer em nome de Jesus. Lembra, domingo passado, que eu falei que as pessoas têm uma mania de tentar convalidar uma ideia maluca, botando o nome de Jesus no final? Aí faz uma coisa sacrificial. Irmãos amados, tudo aquilo que é sacrificial para mim e para você, está tomando o lugar da cruz de Cristo, que foi o sacrifício único, intransferível. Foi o sacrifício necessário, e não há outro. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça, que precisamos fazer um sacrifício para Deus. Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Ele já morreu por mim e por você. Ele deu a sua própria vida, sendo Ele sem pecado, sendo Ele o próprio Deus. Ele se fez maldito por mim e por você, para nos salvar de uma vez por todas. Preste atenção no que eu vou dizer, igreja. Se dizimar na igreja, se fazer aquilo que o Senhor manda, te é um sacrifício, em nome de Jesus, faz não. Eu sei que o tesoureiro Carlos vai ficar brabíssimo comigo, mas ele vai de entender que a palavra nos diz isso. Faça com amor, faça com dedicação, faça não por obrigação somente, mas faça porque você deseja agradar, amar esse Deus, não como forma de troca. Ó Deus, estou lhe dando aqui, hein? Eu quero a minha bênção no final, até no final do mês, ainda dá dia para Deus. Irmãos amados, em nome de Jesus, não faça isso. Quem faz isso são os falsos mestres, são as falsas doutrinas. Então, não coloquemos nada no lugar de Jesus Cristo. O aparecimento do anticristo é um sinal claro do fim dos tempos. Observe 2 Tessalonicenses, leia aí por favor, 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Abra a Bíblia, 2 Tessalonicenses 2, 7 ao 12. Diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro,
para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amados irmãos, o adversário está aí. Muitos anticristos são precursores daquele que ainda há de vir, o anticristo final. Quem é, pastor? Não sei, vai vir. A gente tem que estar preparado para os sinais. Eu não sei quem é. Assim como Cristo é a encarnação de Deus, assim também o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Quem é? É o fulano, é o cicrano? Não sei. Podemos ter ideias, mas a certeza não temos. Por isso que nós temos que estar preparados. Mas tem um episódio interessante, aqui ainda no verso 19, que esse anticristo, João disse que ele sai de dentro da igreja, que os anticristos saem de dentro da igreja. Verso 19 diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Muitos anticristos que já vieram, em contraste com aquele que virá, são e serão sempre identificados como mestres humanos que abandonaram a igreja. Mateus capítulo 24, verso 5 diz que porque muitos virão em meu nome, dizendo, isso é Jesus falando, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que é um exemplo bem claro e bem direto. Já ouviram falar num tal de Henri Cristo? Um maluco lá do sul, que pega na barba e fala, ó pai, já viu? Se não viu, não perca tempo, não precisa ver. É um louco de pedra, que se diz o próprio Cristo encarnado. E aí ele usa a insígnia Henri, que estava dizendo assim, eis o rei dos judeus, eis aqui o rei dos judeus, e ele usa aquilo lá como um nome. E ele diz que ele se encarnou lá no sul para trazer as boas novas. Ele está tomando o lugar de Jesus. Ele é um anticristo. Que é outro, Tim Jones, negócio assim, um camarada lá dos Estados Unidos, que juntou uma grande turma numa fazenda, dizendo que Jesus voltaria naquele dia, e se envenenaram mutuamente, morrendo ali vários. Ele tomou o lugar de Jesus. Que é outro, Dona Ellen White, dizendo que tem uma nova palavra para a igreja, e demonstrou nos seus livros uma nova doutrina, um novo ensinamento, e tem enganado a muitos. Eu estava assistindo um corte do pastor Marcos Granconato, um pastor batista, sangue bom. Tem algumas divergências com ele, mas no contexto geral ele é bom. E ele estava dizendo sobre pessoas mente aberta, pessoas que dizem assim, eu sou mente aberta, e ele diz, não seja mente aberta, seja mente fechada, e nessa mente fechada, bote ali um olho mágico, para que quando baterem na sua cabeça, com doutrinas novas, você possa olhar por esse olho mágico e dizer, esse aí eu não quero, essa doutrina aí não é bíblica. Mente aberta geralmente gera-se heresias. São os mentes abertas que estão tentando renovar a Bíblia, remover trechos da Bíblia e colocar outros trechos, dizendo que a Bíblia está ultrapassada. São estes anticristos modernos que têm achovalhado a igreja com muito ensinamento errado. Eles saem de onde? De dentro da própria igreja. Martim Lutero também disse uma vez que a própria Bíblia é mãe de todas as heresias. E ele não estava criminalizando a Bíblia, e sim dizendo que pessoas, talvez não instruídas ou mal intencionadas, se valem da Bíblia para inventar as suas doutrinas loucas e se calçar em suas loucuras. Amados irmãos, o fingimento não pode permanecer oculto para sempre. Por isso
que essas pessoas abandonam a fé, saem das suas igrejas, saem do verdadeiro evangelho, e essa saída é o seu próprio desmascaramento, é onde ele não mais oculta aquilo que ele pensa. O mais moderno de todos que nós temos é de René Krivitz. Aí as pessoas falam: rapaz, tu não é doido não, está transmitindo no YouTube. Eu não. O que eles pregam são mentiras, são heresias, são loucuras, e nós não podemos nos encolher diante do falso evangelho. Nós precisamos falar, porque esse fingimento não pode permanecer oculto para sempre. No verso 19, ainda lança luz sobre duas gloriosas doutrinas da igreja reformada, que é a perseverança dos santos e a natureza da igreja. Ou seja, a constância é uma marca dos salvos. Ele vai dizer no verso 19: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, eles tinham ficado, eles não tinham ido. Ir demonstra que eles não são. Amados irmãos, os que caem e deixam a igreja total e fielmente, nunca fizeram parte da igreja verdadeira. Nem todos os membros comungantes da igreja, nem todos professos, nem todos batizados são necessariamente membros do corpo de Cristo de fato. Não é isso que a palavra diz? Nem todos os descendentes de Israel são de fato israelitas. Permanecer na igreja não garante nenhum homem que ele permaneça com Cristo. É necessária a verdade, é necessário ser de fato. Meus amados irmãos, o verdadeiro crente, ele tem duas marcas. Verso 20 e 21 vai dizer que ele tem a confirmação e o conhecimento. Ele vai dizer no verso 20: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Eu escrevi para vocês, não é porque vocês não sabem, vocês sabem, porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Ou seja, a proteção que nós temos contra o anticristo é essa unção. E talvez você esteja pensando agora: meu Deus, eu preciso então buscar unção, eu preciso ir para o monte, orar e buscar essa unção. Unção não é nada mais, nada menos do que o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando Cristo nos chamou em conversão, Ele nos selou, Ele nos fez filhos. O presbítero Rafael falou bem sobre isso hoje, a questão do selo do Espírito Santo. E com isso nós fomos feitos filhos, adotados na família de Deus. Então essa marca da unção que nós recebemos, esse selo do Espírito Santo, como propriedade exclusiva de Deus, nos garante como filhos do Senhor, como verdadeiros crentes. O conhecimento que nós temos da palavra, isso nos faz ter essa marca do verdadeiro cristão. Alguns irmãos aqui postaram um vídeo que eu esqueci de postar, que é um que dói o coração. Uma pesquisa, se eu não me engano, na França, e o cara perguntando: você é muçulmano ou cristão? E o povo respondia: cristão, 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 cristão. E os outros: muçulmano, 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 muçulmano. Aí vem o caos, quando chega para os cristãos e fala assim: você sabe algum versículo da Bíblia? E ele diz: não. E o outro diz: não. E todos disseram não. Mas quando perguntado para o muçulmano se ele sabia alguma coisa do Alcorão, eles citaram textos enormes. O que é que está acontecendo com a igreja? Cadê esse conhecimento que nós temos, que Deus te salvou? Cadê? Amados irmãos, João não está comunicando um novo conhecimento, não. João não está trazendo uma coisa novidade aqui, não. Ele está nos conduzindo para o uso eficaz do conhecimento que já está em nós, em Cristo Jesus. Se você nasceu na igreja, você sabe das Sagradas Escrituras desde cedo.
Se você veio para a igreja, você tem que saber das Escrituras, você precisa se alimentar das Escrituras, você precisa conhecer aquele que é o seu Deus, que é o seu Senhor. Amados irmãos, nós temos que ter firme em nossa cabeça os 5 solas da reforma. Nós precisamos olhar para as Escrituras e saber que somente as Escrituras contêm e é a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para Cristo e saber que somente Cristo é o nosso Senhor, é somente Ele que nos liga, ninguém mais nos liga ao céu. Nós temos que olhar e saber que somente a graça pode nos alcançar, meus amados irmãos, somente a graça pode encher o nosso coração. Nós precisamos olhar para o Evangelho e saber que somente a fé salva. A fé naquilo inanimado? Não, em Jesus Cristo, e assim dar graça somente a Deus. Sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo glória. Amados irmãos, não é coisa nova. O que eles precisavam, o que nós precisamos, não é uma nova verdade. O que nós precisamos é pôr em prática em nossas vidas a verdade que nós já conhecemos. Nós não precisamos de nova reforma, nós não precisamos de nova Bíblia, nós não precisamos de inovações, nós precisamos botar em prática o que o Senhor nos manda pôr. Igreja, é só pôr em prática. Temos o conhecimento verdadeiro. Eu e você temos o conhecimento doutrinário, temos. Aquilo que é verdade, aquilo que traz comunhão, e não é comunhão com aquilo que é falso, mas comunhão com aquilo que também é verdade. Por isso nós devemos permanecer na doutrina de Cristo, não devemos ultrapassar essa doutrina, mas isso nós vamos falar lá em 2 João, no versículo 9, aguarde. Então nós conseguimos, diante de tudo, olhar para a igreja e termos uma distinção entre a verdade e a mentira, a heresia e o que é genuíno. Nós temos condição de fazer isso. Em Cristo Jesus nós temos. Mas o verso 22 e 23 nos mostra a natureza e o efeito dessas heresias. Ele diz no verso 22 que a mentira por excelência é a negação de Cristo como Messias. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Muito claro, está vendo? João não analisa. Quem é mentiroso? Amados irmãos, o apóstolo João não tem meio termos quando se trata de doutrina. Ou é verdade, ou é mentira. João já havia falado sobre outras 2 mentiras básicas. Se você se recorda bem, em 1 João 1, versículo 6, ele diz que é mentiroso, é aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Aí no capítulo 2, verso 4, ele diz que mentiroso é aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus. E agora ele diz que mentiroso por excelência, mentiroso muito forte, muito verdadeiro, é aquele que nega Jesus como Cristo, como Messias, como nosso Salvador. Igreja, preste bem atenção. A teologia falsa, a teologia dos hereges, ela não é apenas uma coisa defeituosa. A teologia dos hereges, ela é diabólica. Diabólica. A natureza diabólica da heresia é negar a encarnação, a morte, ressurreição e obra expiatória de Cristo. Eles negam descaradamente, se colocam no lugar de Jesus. O efeito das heresias é consequente à negação do Pai. Ou seja, quando você deixa essa heresia entrar na igreja, consequentemente vai ter a negação do Pai. Tendo posto descoberta a natureza da heresia, João desenvolve agora esse terrível efeito, que já mencionou no verso 22, e afirma que a verdade em termos absolutos e inequívocos, que quem nega não tem o Pai.
Entretanto, quem não nega, quem anda com Deus, esse tem o Pai e tem o Filho. Tem doutrinas que dizem que Jesus foi apenas um profeta, foi apenas um bom homem. Só que não há relacionamento com Deus sem que antes nós passemos por Cristo. Por isso que o texto está dizendo: quem nega o Pai, nega o Filho, quem nega o Filho, nega o Pai. Amados irmãos, como se proteger disso? Como é que o conselho dessa igreja pode se proteger disso? Como eu e você, no nosso dia a dia, podemos nos proteger disso? Verso 24 até o verso 29 diz sobre alguma proteção contra a heresia. Em primeiro lugar, permanecer no bom e velho evangelho que nós ouvimos. Sola Escrituras, em vez de buscar novos ensinos. Outro dia eu escutei uma certa doutrina dizendo: se você só lê a Bíblia, você está perdido. Se você não lê os escritos da dona White, você está perdido. E ele vai a mais fundo, ele fala: você estará no inferno. Nós não precisamos de outro evangelho, a não ser aquele que nós já conhecemos, aquele que nós ouvimos desde o princípio. Diz no verso 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Amados irmãos, muitos têm buscado coisas novas. Muitos têm inventado coisas novas. Presbíteros, pastores, olha, temos que criar roda aí, porque nossa igreja está sem graça. Gosto da fala de Augusto: unção no Espírito, graça, não é o barulho que você faz, não é a quantidade de gente que você arrasta, mas é como você trata a sua esposa, é como você trata seu marido, é como você trata o irmão da igreja. Amados irmãos, nós temos nos perdido daquilo que nós temos conhecido. Por isso que novos e estranhos ensinos, muitas vezes dentro da igreja, têm surgido, têm tomado espaço. Se nós não formos zelosos com a palavra, naquilo que nós ouvimos, diante da promessa que nós temos, nós nos perderemos. Outra coisa, no verso 27, diz que uma proteção boa contra heresias, além do Evangelho, é permanecer no selo do Espírito que recebemos, em vez de buscar novas experiências fora das Escrituras. Verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanecer em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Se você já é convertido no Senhor, permaneça. Perseverança dos santos. Dias difíceis vão vir. Vai ter dia que você vai falar: eu não quero ir para a igreja, eu não aguento mais EBD, eu não suporto mais ouvir sermão. Eu fico imaginando William James, filho de reverendo Bill. Você andava com teu pai aqui, não andava? De Vilhena a Guajará. Reverendo Bill plantou as igrejas. Ele vinha pregando o mesmo sermão de Vilhena a Guajará. Mas olha a estrutura que nós temos de igreja em Rondônia hoje. Porque um homem creu na simplicidade do Evangelho, no poder da palavra, no selo que estava sobre ele. E assim, ele pôde vir lá dos Estados Unidos, pegar uma Toyotinha e bater na estrada de chão aqui, na lama,
com dificuldade. Não, mas tem uma congregação lá na 8, vamos lá. Vamos lá. Tem uma família, vamos lá. Porque ele permaneceu na palavra e no selo. Isso é um exemplo para mim e para você. Permanecer e não ficar buscando coisas que são extra-escrituras. Amados irmãos, eu quero concluir só com algumas aplicações, que o tempo já se vai. Pelo menos 3 aplicações básicas que o apóstolo João nos dá, diante de tudo isso, diante das heresias, o falso evangelho e o verdadeiro evangelho sendo pregado na igreja, as consequências e a natureza dessas heresias dentro da igreja, e a proteção que a própria palavra nos dá para tomarmos de conta do nosso coração, para não deixarmos nos enredar pelas mentiras. Então nós vemos que o falso mestre ele tem 3 marcas preponderantes. Isso eu e você temos que ter isso na cabeça. Quando a gente vê qualquer coisa na internet, qualquer coisa no nosso dia a dia, nós temos que ter isso na mente. O falso mestre, primeiro, ele abandona a comunhão da igreja. E sabe de quem é a culpa? Da igreja. Nunca é dele. O falso mestre, ele abandona a comunhão da igreja, ele sai do nosso meio porque não era do nosso. Quer ver outra coisa que ele faz? Ele começa a negar a fé. Ele começa a dizer que as escrituras, elas não são a palavra, mas sim contêm a palavra. Alguns fatos são verdade e outros fatos são meramente historinhas de carochinha, historinhas para boi dormir. Não creem mais na totalidade das escrituras. E aí, a grande pergunta do cristianismo começa a ser: e quem é Jesus então? Meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado disso. Outro fato interessante que o texto nos ensina, que além de abandonar a comunhão da igreja, de negar a fé, aí ele começa agora a tentar enganar os fiéis. Eles vão atrás daqueles que estão firmes na fé. Aí eu lembro da palavra de Paulo: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque eles vêm com tudo. Os falsos mestres são proselitistas. O que são proselitistas? Aqueles pescadores de aquário, aqueles que vão buscar no seu antigo rebanho. Eles vão tentar disseminar ideias e dizer, e levantar polêmicas, e começar com situações não verdadeiras para arrebanhar pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso. O apóstolo João nos ensina que o verdadeiro crente é aquele que, em vez de ser enganado pelos anticristos, ele se prepara para a segunda vinda de Cristo. Olhe só o verso 28. Filhinhos, depois dele falar isso tudo, ele, com carinho de sempre, com um bom pastor que João era, ele diz assim: meus filhinhos, permaneçam nele. Quem é esse nele? Em Cristo. Para que quando ele, Cristo, se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Lembra o que Jesus vai fazer na vinda dele? Para os dele, vinde benditos do meu Pai, para o gozo celestial. Mas aqueles falsos, o que ele diz? Vem também, eu vou resolver lhe salvar. Eu sou bonzinho, eu sou universalista, eu vou salvar todo mundo. É isso que Jesus diz? Ele diz não. Ele fala: vocês eu não conheço, vocês vão para o fogo eterno. Ai pastor, mas será que eu não sou um desses que vai para o fogo eterno? Meu amado, minha amada, deixa eu falar um negócio para você. Permaneça na verdade e no selo do Espírito Santo que Ele lhe deu. Tenha certeza da sua salvação, tenha certeza da convicção que Cristo é o nosso Senhor. É dessa forma, porque existirão 2 reações na segunda vinda de Cristo. Uns terão confiança, e eu digo sem ser orgulhoso disso, mas digo com confiança: eu estarei no gozo celestial e espero encontrar todos os meus irmãos lá. Esse é meu desejo. Eu vou estar lá no céu. Ai, que convicção. Sim, a minha convicção não está em mim. Eu vou repetir. Tem 8 sermões que eu estou repetindo isso em todo sermão. Não é por minha causa, mas é por causa de Cristo, que eu posso dizer: eu vou estar no coro celestial. E o teclado lá do coro celestial nem vai dar pau não, viu? Vai funcionar.
Amém. Porém, outros ficarão envergonhados. O texto está dizendo isso. Por isso, amados irmãos, a única maneira de aguardar a vinda de Jesus Cristo é vivendo como Ele viveu. Olha só o verso 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Por que eu posso ter certeza da salvação? Porque Cristo é justo, porque Ele me salvou, porque Ele me deu essa certeza. Ele diz que a promessa é a vida eterna, e eu preciso permanecer nessa, eu preciso ter essa convicção. Mas eu só tenho essa convicção, você só tem essa convicção, quando o Espírito Santo de Deus nos sela e nos faz ter essa convicção. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, o anticristo pode vir, o anticristo pode bater na porta, o anticristo pode chamar, nós vamos estar preparados para ele, armados com a palavra, com o escudo da unção, dizendo: aqui não, violão, aqui é crente. Que esse Deus maravilhoso faça você compreender isso. Que nós todos os dias, ao acordarmos, faça: Senhor, como o Senhor é bondoso, olha que vida maravilhosa, cheia de boleto para pagar. Às vezes a gasolina está lá embaixo do carro, às vezes a parcela da casa está quase atrasando, cheio de dúvidas, cheio de problemas, mas você poder chegar e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado vida. Obrigado, porque se o Senhor me levar agora, eu vou estar na glória contigo. Se o Senhor me deixar aqui, eu vou gloriar o Senhor. Mas se o Senhor me levar agora, eu estou pronto. Falava com Dona Hilda essa semana, que às vezes eu falava assim: bom e bonito, pronto para a morte. E as pessoas ficavam assustadas, achando que eu estava desejando morrer. Não, eu só estava dizendo que se Jesus quiser me levar agora, que eu estou pronto. Estou no jeito. Vou na frente e espero todo mundo lá. Então, tenhamos essa convicção, essa certeza de que nós podemos enfrentar as loucuras das heresias do mundo, as loucuras dos anticristos, até mesmo quando vier o anticristo, o mais forte, o mais poderoso, que nós estejamos preparados. Não se engane com as coisas que o mundo pode oferecer, não se engane com a beleza do pragmatismo do mundo. Se alegre, que seus olhos brilhem pela beleza do Senhor Jesus, pela simplicidade do Evangelho, pela verdadeira em detrimento da falsa, porque a falsidade, como diz o texto, nunca procedeu da verdade. Que esse Senhor maravilhoso aplique no nosso coração, nos ilumine e nos faça caminhar com passos firmes, porque temos o Senhor Jesus nos guiando, o Senhor Jesus sempre nos olhando, o Senhor Jesus sempre intercedendo, e nós podemos sim caminhar felizes. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Poderoso Deus, diante da Tua bondade, nós nos constrangemos, diante da Tua bondade, nós nos humilhamos, e lhe pedimos, ó Deus, humildemente, tem misericórdia de nós. O nosso coração às vezes, quase sempre, nos engana, o nosso coração corrupto tem nos conduzido às vezes para lugares distantes do Senhor, mas eu lhe peço, em nome de Jesus, nos guie, nos fortaleça, nos dê, ó Deus, discernimento para olhar para as coisas e entender o que não procede do Senhor e o que procede do Senhor.
que nós sejamos capacitados em Ti a caminhar nesse mundo caído, nesse mundo pecador, e nós como pecadores carecemos do Senhor, senão, ó Deus, seremos iguais àqueles que ainda não têm o Senhor, e nós queremos ser diferentes. Queremos enfrentar a nossa semana guardados no Senhor, queremos enfrentar as nossas tristezas guardados no Senhor, queremos enfrentar, ó Deus, todas as lutas do dia a dia guardados no Senhor. Também queremos glorificar pelas vitórias do dia a dia guardados no Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, guia os nossos passos, para que o Seu nome seja glorificado hoje e por todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, o Criador de todas as coisas, o consumador de todas as coisas, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, o que é consolador dos nossos corações, esteja sobre essa igreja, a igreja do Senhor, hoje e por todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.